Abel Carlos da Silva Braga. Nascido no dia 1º de setembro de 1952, Abel Braga é o novo treinador do Fluminense. O treinador que chega para a 4ª passagem dele aqui pelo Flu, é o segundo treinador que mais treinou o Fluminense na história, 326 partidas, e chega para comandar o Fluminense no ano de 2022. O raio-x serve para você conhecer, na maioria das vezes, quem é o treinador ou o jogador que está vindo treinar o Fluminense. Você já conhece Abel Braga, vou fazer uma recapitulação aqui da história rapidinho dele e tal. Então serve muito mais para você se atualizar. Como foram as últimas passagens dele? Quem é esse Abel que tá chegando no Fluminense? Você vai conferir tudo nesse vídeo do Raio X. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse daqui é o Raio X de Abel Braga, o treinador do Fluminense na temporada 2021. E a gente começa falando sobre Abel Braga, assim, deixando claro, no caso do treinador, eu prefiro não fazer a carreira inteira do cara falando, ó, ele saiu daqui pra cá. Sei que seja uma carreira muito curta, como era, por exemplo, de Roger Machado. No caso de Abel, assim. Abel Braga começou a carreira de treinador dele em 1985. Já ganhou seu primeiro título em 1987, um título pernambucano com o Santa Cruz. Treinou Internacional em 88, foi lá pra Europa pra treinar em Portugal também, o Rio Ave, treinou Famalicão também em 88. E bem, começou assim sua trajetória como treinador. Aqui no Rio de Janeiro, ele até passou pelo Vasco e tal, mas teve grande destaque mesmo em 2004, quando ganhou o Carioca com o Flamengo, né? Foi seu primeiro título, de fato, assim, como treinador, de grande atenção da mídia nacional. E uma curiosidade sobre ele. Ele era o treinador do Flamengo em 2004. Isso te diz alguma coisa? Se não te diz, é porque você tá precisando lembrar um pouco das histórias. Abel Braga era o treinador daquele vice-campeonato vergonhoso do Flamengo pro Santo André na Copa do Brasil. Ele era já treinador e vice-campeão para um time pequeno de São Paulo de Copa do Brasil em 2004. Por quê? Em 2005, uma passagem dele que até começou bem no Fluminense. Foi sua primeira passagem como treinador aqui do Flu. Teve o título carioca no último minuto com Antônio Carlos, enfim, chamando atenção ali naquele jogo contra o Volta Redonda. Só que também foi aquele famoso desânimo na reta final. Seja acabando mal com outra derrota bizarra de Abel Braga em final de Copa do Brasil, dessa vez com o Fluminense, pro Paulista de Jundiaí, e uma reta final absurda de Campeonato Brasileiro, com o Fluminense brigando pelo título e terminando fora da Libertadores. Eu contei mais dessa reta final aqui, ó. Nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, é uma sessão memória que eu fiz em 2019, que eu conto toda essa reta final, falando dos jogos e o que aconteceu pro Fluminense perder aquela vaga na Libertadores. Daí pra frente, você lembra dos fatores que mais aconteceram, né? Em 2006 ele vai pro Internacional, é campeão da Libertadores, é campeão do Mundial de Clubes em cima do Barcelona, foi pros Emirados Árabes treinar o Al Jazeera, e só voltou pro Brasil em 2011, pro Fluminense. Um caso curioso, Muricy Ramalho, campeão brasileiro de 2010 com o Fluminense, pediu demissão no final de março de 2011, durante a Libertadores, inclusive. O Fluminense, naquele momento, se acertou com o Abel Braga, que estava no Al Jazeera, só que ele ia cumprir o contrato dele lá até o final, ia até o final de maio. Com isso, quem treinou nesse meio período com Libertadores, com um monte de coisa, o Fluminense quase sendo eliminado da Libertadores, aquela reação maluca de ganhar da América do México e ganhar da Argentino Júnior, tudo isso com o Anderson Moreira, que era um tapa-buraco até Abel chegar. A espera por Abel valeu a pena, o Fluminense fez um bom Brasileirão em 2011 e entregou um título brasileiro e um título carioca em 2012, sem dúvida o ano recente de mais felicidade para os tricolores, né? Abel foi demitido em 2013, depois de eliminação na Libertadores, a célebre frase que ele meteu no jogo contra o Olímpia nas quartas de final, né? Em que o Fluminense empata 0-0 em São Januário, o jogo de ida, e ele diz que preferia empatar 0-0 do que vencer por 2-1, por causa do gol fora de casa como critério de desempate. Bem, coincidência ou não, o Fluminense perde por 2-1 o jogo de volta lá no Paraguai e é eliminado, né? Empatou aqui e perdeu lá. Se Abel Braga, o time dele, tivesse vencido por 2-1 em São Januário, o jogo pelo menos teria ido para os pênaltis. Assim se encerrou a segunda passagem de Abel Braga pelo Fluminense. De lá até agora, até o momento em que a gente vai começar a comentar de fato aqui no Raio X, ele passou um ano no Internacional, em 2014,
foi pro Al Jazeera de novo nos Emirados Árabes, teve uma passagem, a terceira passagem pelo Fluminense em 2017 e 2018, culminando no pedido de demissão dele por desgaste. O time, naquele momento, o Fluminense convivia no meio de 2018, ali pré-Copa do Mundo, né, no momento da Copa do Mundo, num ambiente bizarramente turbulento, assim. O Fluminense chegou a figurar até no G4 no início do Brasileirão, depois veio de derrotas, perdeu tomando um baile do Flamengo, tomando 5 do Atlético Mineiro, perdendo pro Paraná, e aí time com salário atrasado, protesto gigantesco contra a direção, enfim, todo esse drama, sem contratações, Abel Braga pediu demissão por desgaste. Vale destacar que nesta passagem de Abel Braga pelo Fluminense é quando acontece a perda do filho dele, João Pedro, que caiu da varanda do apartamento. Enfim, não vou entrar aqui na causa, no que aconteceu, de fato, mas vale destacar que em 2017 a torcida do Fluminense fez, assim, provavelmente a maior homenagem do Maracanã nos últimos anos, pelo menos desde que eu tenha visto, né? Pra Abel Braga no jogo após, né? No jogo no Maracanã após a morte do filho dele. E eu vou deixar aí, enfim, sobe a música aí, eu vou deixar nesse jogo contra o Atlético Goianiense algumas fotos desse jogo enquanto sobe a música aí e a gente vai entrar de vez no raio-x. E aqui a gente começa de verdade, né? O nosso raio-x de Abel Braga trazendo opiniões também. Dezembro de 2018, final de temporada, Abel Braga assume o Flamengo. A gente vai de cara, já de Vitor Sérgio... Meu amigo, a gente tá crescendo demais aqui no Raiz Tricolor. Vitor Sérgio Rodrigues, do Esporte Interativo, hoje TNT Esportes. Você conhece quem é Vitor Sérgio Rodrigues. Chamei o VSR para ele poder falar da passagem de Abel Braga em 2019 no Flamengo. Assim que o Vitor Sérgio acabar, eu trago algumas informações complementares. Vai daí, Vitor. Fala, Gabriel, galera do Raiz Tricolor. Primeiro lugar, obrigado pelo convite. Mas vamos lá, falar do Abel Braga, que é o novo técnico do Fluminense, na última passagem dele pelo Flamengo, ali naquele começo de 2019. E a passagem não foi boa, e não foi boa em vários aspectos, né? Tanto em aspectos táticos, quanto em aspectos de, vou chamar de comportamento, tá? Porque acho que o trabalho do Abel foi minado por algumas decisões que ele tomou, algumas decisões do ponto de vista tático e técnicos, também por algumas coisas que ele falou, e aí no todo, talvez se você for analisar, talvez o erro anterior tenha sido da direção de futebol do Flamengo, que pensou o Abel para um perfil de time que não casava muito. Vamos lembrar, o ano de 2019 é o ano que a atual presidência do Flamengo, a atual diretoria do Flamengo assumiu com uma proposta de investir muito no time, de fazer um time vencedor e principalmente um time que propusesse o jogo. E aí o escolhido foi o Abel Braga para comandar o time. E, historicamente, os times do Abel não têm muito a característica de propor o jogo, de jogar no campo do adversário, jogar sendo protagonista do jogo o tempo todo. Que era uma proposta do Flamengo, era uma proposta vinda do torcedor que queria muito isso. E aí, para resumir tudo isso, não funcionou o trabalho com o Abel. Primeiro, por algumas decisões na hora de formar o time, como por exemplo o aproveitamento do Arão. O Arão muitas vezes estava jogando à frente do Diego, que até então era o meia do time. Então era o Arão que se projetando a todo momento, de qualquer jeito. Em muitos momentos aparecia o Arão na intermediária e depois isso estourava na hora de voltar. Algumas decisões complicadas em relação à escalação de jogadores, e ele recebeu muito talento, né? O Abel recebeu muito talento no início do ano, em especial o Gabigol, o Bruno Henrique e a Arrascaeta, e o Abel estava tendo dificuldade para colocar todos esses jogadores em campo juntos, e que depois a gente viu com o técnico seguinte que isso não foi problema nenhum, muito pelo contrário, foi um dos segredos do ano vitorioso que o Flamengo teve. Então, junto com tudo isso, o trabalho do Abel ele foi perdendo sustentação, porque o Flamengo do Abel, que consegue ser campeão carioca e consegue se classificar em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores, era um time muito imprevisível.
Era um time que tentava propor o jogo, tentava se estabelecer no campo de ataque. Contra adversários de menor poderio conseguia, mas contra adversários com um pouco mais de uma categoria, uma qualidade, uma solidez, acho que é a palavra um pouco melhor, o time do Flamengo do Abel sofria muito. E isso ficou muito claro quando começou o Campeonato Brasileiro, com derrotas para o Atlético Mineiro e para o Internacional. E aí é o outro aspecto da passagem do Abel, que foi o que ele falou. Algumas declarações do tipo perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte é normal, que dizer que o Beira-Rio era muito lindo, que não tinha nenhum absurdo perder para o Inter em Porto Alegre. E aí isso tudo foi, somando tudo isso, foi ficando insustentável para o Abel. Agora, não tem nenhuma dúvida que o Abel ainda é um grande treinador. O fato dele não ter dado certo no Flamengo dentro desse contexto não inviabiliza o Abel enquanto treinador, e a prova disso foi o trabalho que ele fez no Internacional em 2020, que foi por um gol não foi campeão brasileiro. E aí era um Inter já com um perfil bem diferente do que ele tentou, quer dizer, na verdade um perfil bem diferente do que ele jogou no Flamengo no primeiro semestre de 2019, e acho que um perfil mais parecido com o que ele vai ter à disposição no Fluminense agora. Era um Inter com linhas baixas, era um Inter de reação para reagir, um Inter reativo, mas que era muito sólido, muito competitivo, e por pouco não foi campeão brasileiro. Para resumir, a passagem dele no Flamengo em 2019 não foi boa, e não foi boa por alguns aspectos. Alguns ele, Abel, teve culpa, outros talvez a própria direção tenha escolhido o Abel errado para as características do time e do que se queria, mas esse trabalho ruim do Abel no Flamengo não inviabiliza ele como treinador, muito pelo contrário, acho que ainda pode, dentro das características que o time lhe oferece, ainda pode fazer bons trabalhos. E acho que esse Fluminense, da forma que está nascendo para 2022, eu acho que é uma possibilidade. Beleza? Obrigado aí pelo convite e desculpa a demora de novo. Valeu! Agradeço ao Vitor Sérgio pela colaboração, valeu demais. E assim, vamos lá, o Flamengo fez um timaço, né, como o Vitor Sérgio falou. Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro e mais a turma toda que já tava lá. O problema é que Abel não soube lidar muito bem com isso, como o Vitor Sérgio falou. E eu vou dar 2 destaques aqui pra te chamar a atenção. Quem não se lembra daquele Fla-Flu, o gol do Luciano, o Fluminense ganhando por 1-0 e passando o carro, o Fluminense de Fernando Diniz, passando o carro na semifinal da Taça Guanabara? Pois é, olha as escalações, as diferenças dos times que Fernando Diniz tinha na mão, e eu não tô aqui em nenhum momento exaltando o Fernando Diniz, mas e que Abel Braga tinha na mão. Sério, não pode colocar qualquer treinador dos dois lados aí, não era pro Flamengo perder aquele jogo, ainda mais tomando uma pressão que tomou do jeito que o Fluminense jogou. Outro detalhe, esse jogo aí foi em fevereiro, lá em abril já, o jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembra aquele que o Flamengo elimina o Fluminense com um empate, só eliminou porque tinha vantagem do empate, empatou por 1-1 com o Fluminense? Fernando Diniz versus Abel de novo? Olha os times titulares aí e os reservas mais uma vez. Bem, tem razão a torcida do Flamengo de reclamar do que Abel Braga da forma como ele não conseguiu utilizar as peças que tinha na mão. Na Libertadores também foi sufoco, o Flamengo passou como líder do grupo com 10 pontos. Só que o Peñarol, eliminado em terceiro, também teve 10 pontos. E o último jogo foi um empate em 0-0 lá em Montevidéu, que se o Peñarol faz um gol, o Flamengo estava eliminado da Libertadores. Então assim, Abel pediu demissão no finalzinho de maio, início de junho, porque descobriu que a gestão do Flamengo estava tendo contato já com o Jorge Jesus. E aí, enfim, a direção falava pra ele que tava fechada com ele, mas tava fechando com o treinador já. Ele ficou puto, pediu demissão. O segundo semestre, né, após a Copa América, do Flamengo com o Jorge Jesus pesa muito contra Abel Braga nesse primeiro semestre do Flamengo. Mas a gente agora vai falar de outro ano, né? Não, na verdade é o mesmo ano. Em 2019 ainda, Abel Braga tinha um dos melhores elencos do Brasil na reta final do ano. Enquanto aquele Flamengo já empilhava taça, vitória com Jorge Jesus, Abel Braga assumiu um Cruzeiro desesperado para não ser rebaixado.
a gente tava naquela briga com o Marcão já, pra não ser rebaixado também, a gente lembra daquele cenário Cruzeiro e Ceará. Eu trouxe pra falar de Cruzeiro o Iron Luiz, eu não sei se é Iron ou Iron, né? Ele escreve lá no site Deus Me Dibre, fala sobre Cruzeiro, manja muito, e o único problema é, ele pediu para não ser em vídeo, sem áudio. Então coloquei uma imagem aí, estática, falando quem é ele, e ele mandou em áudio a passagem de Abel Braga no Cruzeiro, um curto resumo. Na verdade foi curta a passagem também. Desastrosa de Abel Braga no Cruzeiro, sem conseguir evitar o rebaixamento. Cara, assim, primeiramente, eu tenho um enorme respeito pelo Abel Braga como treinador. Eu acho que ele tem a história dele no futebol. Mas, assim, a passagem dele no Cruzeiro já era tragédia anunciada, porque ele chega no momento onde o elenco havia rompido com o Rogério Ceni, então ali não deu certo. O Rogério Ceni foi demitido logo após o empate com o Ceará, no momento que o Cruzeiro já vinha de 4 derrotas seguidas com ele, então o grupo já não estava bem, rolou toda aquela treta do Thiago Neves, dos medalhões, você já sabe, né? Então, assim, do Dedé também. Então o Abel chega a pedido dos jogadores, dos mais experientes, assim, meio que para apaziguar. E é isso que ele faz, né? No jogo contra o Goiás, na sequência, ele já bota todos os medalhões em campo, né? Robinho, Thiago Neves, Dedé, Edilson, todos esses jogadores que vinham sendo contestados e com o Rogério Ceni não estavam jogando, com ele voltam a jogar. Assim, o grande mérito, eu diria, do Abel, durante a passagem dele aqui, foi ter dado sequência pro Ederson. O Ederson cresceu muito durante a passagem dele, só que o Abel não conseguiu aglutinar a equipe, né? Então, assim, ele já começou com derrota, depois foram 3 empates, né, onde o Cruzeiro teve um muito doído, que eu me lembro, que foi contra a Chapecoense, que a gente tomou um empate já no finalzinho do jogo, uma decisão do VAR. Ali o time poderia sair da zona, dar uma respirada. A gente teve uma sobrevida que foi ganhando do São Paulo e do Corinthians, que deu uma esperança assim, de que o time ia se salvar, mas depois dali foi ladeira abaixo. Muito empate a passagem dele, foram ali pelo menos 7 ou 8 empates, 9 empates assim. Então, muitos jogos que a gente precisava ter ganho, não conseguiu ganhar, o time não apresentava evolução, e a grande gota d'água assim da passagem do Abel que ficou marcado foi a derrota pro CSA, né? A gente perdeu em casa, naquele áudio do Thiago Neves, perder pro CSA, pelo amor de Deus. E o Cruzeiro tinha 2 jogos no Mineirão contra CSA e Avaí, que poderiam ter livrado o time do rebaixamento. E o Cruzeiro empata com o Avaí em 0-0, num jogo que o time foi apático, não conseguiu produzir, e contra o CSA a gente perde o jogo. Então ali praticamente selou o rebaixamento, né? Porque a partir dali o Abel saiu, o Adilson veio para os últimos 3 jogos contra Vasco, Grêmio e Palmeiras, a gente perdeu os 3, né? Então assim, a passagem do Abel foi frustrante, ele não conseguiu salvar o time, não conseguiu aglutinar, tentou fazer ali juntar os mais experientes, mas não deu certo, foi muito frustrante a passagem dele. O que eu poderia dizer é isso, assim, o torcedor do Cruzeiro não tem saudade do Abel Braga e eu acho que ele não volta a treinar o Cruzeiro, não. Eu não tenho muito do que falar além do que o Iron Luiz falou, não, né? Vou comentar um pouquinho, na verdade, na próxima passagem. Fato é, começou o ano lá em cima, com um dos melhores elencos, terminou o ano sendo praticamente, né? Ele não foi, de fato, praticamente rebaixado. Já em 2020, Abel Braga assume o Vasco. Abelão decidiu assumir o Vasco. Se foi ruim a passagem dele no Cruzeiro, e muito por causa do próprio Cruzeiro, o que a gente pode falar da passagem de Abel Braga no Vasco em 2020? Pra vocês terem noção, Abel Braga treinou o time do Cruzeiro 14 vezes, venceu 3 jogos. Isso considerando que era o Cruzeiro naquele pique, com aquela confusão bizarra, e era uma reta final de Brasileirão. Ok, né? 14 jogos, 3 vitórias. Pelo Vasco, Abel Braga também treinou 14 jogos até ser demitido. E ganhou 4 vezes, só uma a mais. Isso considerando que ele só pegou ali naquele início o Campeonato Carioca, foram 9 jogos de Carioca e jogos de Copa do Brasil e Sul-Americana. 5 jogos, né? 3 de Copa do Brasil, 2 de Sul-Americana. Em 9 jogos de Carioca, Abel Braga só venceu 2 vezes. Tudo bem, se classificou na Sul-Americana, algo que a gente não conseguiu com o Odair Hellmann, né? No caso dele, eles passaram pelo Oriente Petroleiro, ganhando por 1-0 aqui, empatando 0-0 lá. Gol de Germancano, pra variar, né? Mas na Copa do Brasil foi sufoco para passar nas 2 primeiras fases e Abel entrega o time praticamente eliminado pro Goiás. E no Campeonato Carioca, como eu falei, 9 jogos e apenas 2 vitórias. Eu vou chamar o Juninho, do Machão da Gama, para ele poder relembrar aqui, fazer esse martírio com ele, de relembrar Abel Braga no Vasco, a passagem dele no início de 2020. Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o Juninho, canal Machão da Gama. Gabriel me chamou aqui para falar um pouquinho sobre Abel Braga no Fluminense, né? E como foi a passagem do Abel pelo Vasco, o seu último trabalho pelo Vasco em 2020. Bom, primeiro já vou dizer que eu fiquei surpreendido, né? Quando eu vi que o Fluminense
fechou com o Abel, quando eu recebi a notícia, né, no WhatsApp, nos grupos de Vasco e tal, eu até achei que fosse alguém zoando, mandando o link de notícia antiga. Eu sinceramente não acreditei. Cara, a passagem do Abel no Vasco é difícil até de lembrar, porque o Vasco vive uma fase tão ruim que deve ter passado mais uns 15 técnicos, né, depois do Abel. Já veio Sapinto, veio Vanderlei Luxemburgo, Ramon, Lisca, Marcelo Cabo, Fernandinho, enfim, uma enxurrada de treinadores, nenhum deu certo, né? Então, assim, não dá também pra falar que a culpa do fracasso lá foi do Abel, porque todo mundo que passou depois dele também não conseguiu dar um jeito no Vasco. Mas bom, a passagem do Abel foi, assim, assustadora e constrangedora, né? Ele pegou ali o início de campeonato carioca, quando você joga com equipes teoricamente mais fracas, né? E não conseguiu ali, o Vasco em momento nenhum ele conseguiu dar um padrão de jogo pro time do Vasco. O time do Vasco era muito confuso. A sorte é que tinha o Germancano, né, que fazia os seus golzinhos e evitava vexames do Vasco ser derrotado ali no Campeonato Estadual, mas ele não conseguiu nem classificar o Vasco para a semifinal do Campeonato Estadual, né? Ele foi demitido, inclusive num jogo contra o Fluminense, que se eu não me engano o Vasco perde por 2-0 e logo no dia seguinte, né, vem o decreto por conta da pandemia, que o futebol ia parar, etc e tal. Aí o Vasco, naquele momento, pensou, bom, é hora então de trocar, né? Já que vai ter uma pausa, a gente faz uma outra pré-temporada. E ali veio o Ramon Menezes, que nos jogos finais do estadual até conseguiu vencer, mas o Vasco não se classificou porque o Abel já tinha entregado terra arrasada. E depois o Vasco até começa a fazer um bom início de Campeonato Brasileiro com o Ramon. E o resto depois todo mundo já sabe o fim da história. Bom, o Abel ficou muito marcado no Vasco por conta de entrevistas desconexas, né? Como, por exemplo, aquele "foi lindo", que até hoje todo mundo virou meme na internet, né? Todo mundo brinca. Na derrota do Vasco pro Flamengo por 1-0, que ele fala que foi lindo, elogia os jogadores. Teve um outro lance também, que agora não me recordo qual partida, mas uma partida de Campeonato Carioca, que ele faz o sinal pedindo VAR num lance, e não tinha nem VAR na partida, né? Então demonstrando ali que não tinha nem conhecimento da regra do campeonato. E mais umas outras situações que eu não vou conseguir lembrar agora, mas que mostrava assim que ele estava completamente desconexo da realidade, que ele falava coisas que só ele via, que ninguém mais conseguia entender. Então eu diria que a passagem dele no Vasco foi constrangedora. Depois ele foi para o Internacional e até conseguiu fazer uma boa temporada lá no Inter, né? Um bom final de temporada. Mas a passagem dele no Vasco assim não tem nada pra gente aproveitar de positiva. E bom, mesmo o Vasco na Série B, se o Vasco anunciasse o Abel Braga, eu tenho certeza que eu e o restante da torcida tá todo mundo quicando de raiva. Então fiquei assim, surpreso demais com o Fluminense fechando com o Abel. E é isso, um abraço aí pra todo mundo, saudações vascaínas, tamo junto, Gabriel, precisando, só chamar. Vale destacar, tá? A última partida de Abel Braga no comando do Vasco é aquela derrota pro Fluminense por 2-0, gol de Evanilson, gol de Caio Paulista ou de Fernando Pacheco? Não, gol de Fernando Pacheco, perdão. Chute de Caio Paulista, gol de Fernando Pacheco. E Abel Braga escalou o time reserva naquele jogo, lembrando que a gente já tava ali com coronavírus em alta no assunto e etc. Aquele jogo já foi sem público e meio que a gente já tinha certeza de que no dia seguinte paralisaria o futebol. E Abel Braga escalou um time reserva. Pra muita gente, aquela escalação já foi pra ele poder ter argumentos ali, tipo, se eu vou perder pro Fluminense. Então se eu vou perder, pelo menos eu perco com reserva que eu tenho desculpas. Não adiantou muito, Abel Braga foi demitido no início da pandemia e fez o movimento inverso ao que fez. Em 2019 ele começa com um dos melhores elencos, com um elenco para poder brigar por título, e que de fato ganhou, né, em 2019 tudo quanto é título, e termina treinando um time rebaixado. Ele começa em 2020 com um time horroroso que seria rebaixado, e no final do ano, em novembro, dia 10 de novembro, a famosa terra plana deu voltas. Abel Braga assumiu o Internacional. Eduardo Cudê tinha pedido demissão, o Internacional, que era o líder do campeonato, era líder, vice-líder, tinha ali uma questão de jogos atrasados e tal, e ele assume o Internacional no dia 10 de novembro. Além de ser líder ou vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional estava nas quartas de final da Copa do Brasil, estava nas oitavas de final da Libertadores. Exatamente, Abel Braga saiu de março do Vasco, de 2 vitórias em 9 do Campeonato Carioca, ele praticamente eliminado da Copa do Brasil, sofrendo baile de todo mundo, achincalhado para treinar um dos melhores times ranqueados do Brasil naquele momento. Foi um choque e um susto quando isso aconteceu. Só que, assim, foi tudo muito atrapalhado. A gente lembra como foi a temporada 2020, né? Um dia depois de Abel Braga assumir o Internacional, ele já estava na beira do campo treinando nas quartas de final contra o América Mineiro. Perdeu. Foi eliminado, na verdade, no jogo de volta
nos pênaltis, ganhou o jogo de volta e foi eliminado nos pênaltis para aquele azarão América Mineiro de Lisca doido. Já também nas semanas seguintes, já pegou o Boca nas oitavas de final da Libertadores. Tá certo, perdeu em casa de novo e ganhou fora, foi buscar uma vitória na Bomboneira. Caiu nos pênaltis também, ou seja, caiu nos 2 mata-matas logo de cara. Só que no Brasileirão o desempenho foi muito bom, cara. Faltou só o título. Eu vou chamar o Luciano Coimbra para ele poder falar aqui, ele que é da Rádio Grenal, acompanhou o Internacional em 2020. Eu vou pedir para ele falar um pouco sobre o caso de Abel Braga no Internacional em 2020. Fala pessoal do Raiz Tricolor, tudo bem? Sou Luciano Coimbra, comunicador da Rádio Grenal aqui de Porto Alegre. Agradeço o convite de vocês para a gente falar a respeito de Abel Braga, novo técnico do Fluminense. E aí o bate-papo com vocês é sobre a passagem dele aqui pelo Internacional no final da temporada de 2020. Técnico Abel, que foi contratado para fazer um período de 4 meses substituindo Eduardo Cudê. E os primeiros objetivos do Abel na temporada passada eram classificar o Internacional para cima do Boca Juniors na Libertadores e levar o Internacional a ser finalista da Copa do Brasil. O Inter, que se encontrava nas quartas de final da Copa do Brasil, não conseguiu se classificar, sendo eliminado pelo América Mineiro, e também não conseguiu passar nas oitavas de final da Taça Libertadores da América quando caiu para o Boca Juniors, isso tudo em 2020. E aí o Abel teve só o Campeonato Brasileiro para se preocupar a partir dali. Conseguiu levar o Internacional a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, fez uma excelente campanha na reta final do Brasileirão de 2020, conseguindo até aquela época o recorde de vitórias consecutivas em campeonatos brasileiros, que foram de 9 partidas, e aí a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Mas o Abel sabia que a diretoria já tinha acerto com o Miguel Ángel Ramírez, que foi quem acabou assumindo o Internacional na temporada de 2021, nesse início de temporada de 2021. Então o Abel só ficou pelos seus 4 meses de contrato. O que o Abel conseguiu fazer com a equipe do Internacional? Bom, primeiro ele conseguiu colocar o Internacional dentro de um patamar de jogar de uma maneira reativa, e aí, querendo ou não, é aquilo que o elenco do Internacional mais se adapta, e ainda mais o elenco que o Internacional tinha na temporada passada na mão do Abel. O Inter não tinha, por exemplo, Taison, que está no elenco dessa temporada de 2021. Taison não era jogador do Inter com o Abel Braga. O Abel Braga tinha uma referência de elenco que era ainda um tripé montado pelo Odair Hellmann em 2018, com Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Conseguiu descobrir o Caio Vidal, que era um jogador que fazia as jogadas em velocidade e que dava o desafogo para a equipe do técnico Abel Braga quando ele precisava de alguma coisa para saída em velocidade pelos lados. Ele tinha essa alternativa de jogar com o Caio Vidal. Outros jogadores que também estavam naquela equipe era Marcos Guilherme, depois acabou se transferindo para o Santos, também era um outro jogador que dava essa característica para a equipe do Abel Braga quando o Abel precisava de uma jogada um pouco mais em velocidade. Também tinha essa qualidade do Marcos Guilherme. A torcida até nem era tão do agrado assim do Marcos Guilherme, mas era um dos jogadores que também tinha prestígio com o técnico Abel Braga. Então, para a gente resumir o que a gente pode trazer para o torcedor do Fluminense, dentro daquela passagem que o Abel Braga fez de 4 meses pelo ano de 2020/2021 no Internacional, em função da pandemia, a gente teve a temporada de 2020 encerrando no início desse ano, o Abel sempre buscou atuar de uma maneira um pouco mais reativa, fechando o setor de meio campo, com uma marcação bastante posicionada, tendo nos seus 2 laterais de força. Tanto é que ele ainda disse que gostaria de contar tanto com o Rodinei quanto com o Moisés, também com o Patrick, para essa temporada no Fluminense. Não à toa que eram os jogadores de confiança do Abel naquela equipe do Internacional, justamente pelo potencial de marcação que eles apresentavam aqui pelo Internacional. Agradeço de novo para vocês a oportunidade de estar falando com o pessoal aí do Raiz Tricolor, e a gente está sempre à disposição para qualquer resenha direto aqui de Porto Alegre, beleza? Grande abraço para vocês. Valeu, Luciano. E assim, detalhe, tá? Abel Braga, melhor treinador e tal, só que
Antes desse sprint final, o Abel Braga, o Inter meio que já tinha acertado, né, com o Ramírez e tal, como o Luciano até toca nesse ponto, e ele sai do Internacional em 2020 e vai aceitar um trabalho, que esse eu vou passar assim, ó, porque foi rapidez. Ele aceita um trabalho maluquíssimo. Ele vai assumir o Lugano lá da Suíça em 2021. Ninguém entendeu nada quando isso aconteceu. O trabalho só durou 5 jogos. Não é nem que ele foi demitido, não. Ele ganhou 3 jogos. Disse que teria ideias inovadoras lá e de fato teve. Enfim, não foi nem por causa de nada disso, não. Foi demitido porque o time trocou de dono várias vezes nesse curto período que ele estava lá. E, bem, o dono que acabou, o presidente, enfim, que acabou ficando, não queria Abel por lá, por isso que ele acabou saindo da Suíça. Sobre as ideias novas, das inovadoras, as inovações que ele fez lá no Lugano, após inclusive ele se juntar com Ricardo Cobalcini, que era um treinador que estava no futebol brasiliense, né, no futebol do Distrito Federal, e quando Abel foi para a Suíça, ele saiu de lá para poder se juntar a Abel e estar no Fluminense com Abel, o Cobalcini. Essas ideias inovadoras dele lá, eu já destaquei num vídeo aqui do Raiz Tricolor, fazer outra indicação. Muito bom. É como se fosse um apêndice, uma segunda parte desse raio-x de Abel Braga. Você tem que ver eu analisando lá os vídeos dos jogos e a forma de jogar de Abel Braga lá no Lugano da Suíça e como ele deve armar o Fluminense em 2022. Vale você ir lá ver. Sobre Abel Braga, né, aquele famoso veredito aqui no final, onde eu não tento adivinhar se o cara vai dar certo ou dar errado, mas eu trago o momento e a minha análise de momento. Abel não é um nome, não foi, né, quando foi anunciado, não é um nome agradável aos ouvidos de qualquer torcedor em 2022. Você fala, Abel Braga vai treinar o meu time. Não é algo agradável de início aos ouvidos. Ele se desgastou demais pós saída do Fluminense em 2018, né? Após a saída dali, foi muito desgaste, com exceção do Internacional. Só que me agrada ouvir, eu listei aqui algumas coisas e eu vou ler aqui agora, não vou nem falar aqui conversando com vocês, vou ler. Me agrada ouvir praticamente todos falando sobre o uso da base. Praticamente todos citam. Não, mas aí teve um jogador que ele acabou desenvolvendo esse jogador. Teve tal jogador que com ele jogava bastante. Teve tal jogador que desenvolveu. No Flamengo, por exemplo, ele usou muito o Léo Duarte, que não foi tão citado pelo Vitor Sérgio, né? Sempre tem esse uso da base. E Xerém tá no DNA do Fluminense, a gente tem que usar. Me agrada ver alguém de pulso firme para um comando desse elenco cheio de cacique. Me deixa tranquilo ver que alguém que de cara escolhe os medalhões. Tá lá o cenário que o Iron Luiz falou sobre o Cruzeiro. Mas que não tem medo algum de colocar no banco ou rescindir, enfim, parar de utilizar com a estrela do time. Isso aconteceu com o Gabriel Barbosa, com a Arrascaeta no Flamengo, se provou um erro, mas não teve medo nenhum. Lá atrás, inclusive em 2004, rescindindo com o Edilson, isso já aconteceu em alguns momentos. O medalhão não tá rendendo, vai pro banco, meu amigo. Ele pode até errar, como eu falei, o caso do Flamengo. Mas, mesmo tendo essa boa relação, consegue essa boa relação com os medalhões, mas ao mesmo tempo, meu amigo, não tá rendendo, tchau. E acabou, e ele manda ali. Abel não é o que a gente queria de fato. Pode dar muito errado, inclusive. As ideias inovadoras que ele tá trazendo pode ir pro ralo se os resultados não vierem. O Fluminense tem um mata-mata de Libertadores daqui a um mês. Do início da temporada até esse mata-mata são 26, 27 dias. Só que, depois de repensar, pensar muito e analisar e ver tudo isso, eu consigo enxergar o cenário mais possível de Abel Braga dar certo nesse Fluminense 2022. Pode não dar, eu já listei aqui uma série de motivos que podem não dar. Mas o cenário é muito positivo, como eu falei, algumas coisas que me agradam para Abel Braga. Vamos ver em campo, vamos ver essas ideias inovadoras. Abel Braga é taxado de um treinador já ultrapassado. Será que ele consegue dar o famoso, para quem gosta de Fórmula 1, dar o famoso X? É ultrapassado, jogou pro lado e reultrapassa. Torçamos por isso. Abel Braga, seja bem-vindo de volta ao Fluminense, aqui é a sua casa. Até a próxima. Valeu.